Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Gerson Tech, vamos falar aí sobre um assunto que eu tomei conhecimento hoje, na data, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Que refere-se à questão do fato de uma notícia que está circulando na internet de que a Microsoft ela encerrou a disponibilização de atualização para o Windows 11 de usuários do Windows 7. A gente vai falar sobre isso aqui e eu vou externar com vocês minha opinião acerca do porquê que eu entendo que ela esteja fazendo isso. Tem todo um fundamento para isso, tá? E vocês vão entender no decorrer do vídeo. Inclusive no local onde eu vi essa notícia, falando dessa notícia, a pessoa estava dizendo que é o fim do Windows 11, seria isso o fim não tem nada a ver com o fim de nada, galera, não tem nada a ver com o fim de nada, tá? Existe todo um entendimento técnico aí por trás que a gente pode fazer, que eu acho que fundamenta muito bem o motivo da Microsoft estar tomando essa decisão de encerrar aí a liberação gratuita de atualização para o Windows 11 de usuários do Windows 7. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte: o Windows 11 é um porre, ele é cheio de requisitos, e se a menos que você dê um jeitinho, que você faça a famosa gambiarra, que você faça alguns procedimentos não oficiais, tá? Você não consegue instalar ele em máquinas que não sejam compatíveis. E aqui não estamos falando de requisitos mínimos, não importa. Se você pegar um processador Atom de 1 GHz, um processador vagabundo, de 2 núcleos e 2 threads, fraquíssimo, que vem muito notebook aí vendido no mercado barato, notebook novo, né, que é vendido barato como se fosse a melhor opção custo-benefício do mercado, e é uma porcaria, venhamos e convenhamos, só tem beleza, né? Se você pegar um processador desse, vem com Windows 11, porque a geração desses processadores Atom são atuais, então não interessa a potência do processador para que o Windows 11 possa rodar, interessa que seja de geração compatível e que a máquina tenha o famigerado TPM 2.0. E mesmo que a máquina tenha um TPM 2.0, como é o caso aqui da minha máquina, do meu i5 4590, tá? A minha geração, que é de quarta, não comporta o Windows 11 nativamente, ou naturalmente, melhor dizendo. Então eu tive que fazer o famoso jeitinho para conseguir que o Windows 11 funcionasse aqui. Eu tive que fazer isso para poder reinstalá-lo aqui, porque como ele já estava no SSD, foi colocar ele aqui, ficou meio ruim, eu tive que reinstalar do zero. Então, acabou acontecendo que eu tive que fazer o famoso jeitinho. Porque a geração do computador, não é nem porque não tem Secure Boot, ou porque não tem tudo isso, mas não instala, por conta da geração, né? Então assim, pessoal, é preciso lembrar que tem esse detalhe aí, né? Não vou nem falar da forma como a Microsoft vem construindo esse Windows 11 e como que ela começou e como está hoje, porque é um Windows que está cheio de bagunça, é um Windows bagunçado, né? Ele vem com esse menu inicial horroroso, centralizado, bagunçou a forma de usar o Windows das pessoas, né? Enfim, tem muita crítica que pode ser feita acerca desse Windows. Ele é interessante? É interessante, eu ainda estou usando, mas eu uso ele até no notebook, mas ele é um Windows bom? Não, ele é muito cheio de detalhes, né? Detalhes, agora a Microsoft está voltando a introduzir algumas coisas que ela removeu, sob alegações fúteis, de que isso não tinha relevância, e tem, né? Essa barra de tarefas gigantesca que ela introduziu sem a possibilidade de você ajustar, igual você podia fazer nos outros Windows, igual você pode fazer no Linux até hoje, né? Isso é outro ponto negativo, né, que vale salientar desse Windows, tá? Então tem muitos detalhes aí tão pequenos de nós dois, né, que como diz a música, que faz esse Windows não ser lá assim tão bem visto. E o que mais impactou nesse Windows, o que mais atrapalhou esse Windows, né? Igual aconteceu com o Windows Vista. O Windows Vista era um sistema inovador, um sistema fenomenal, que foi lançado no momento errado. Mas alguém precisava apanhar. Alguém precisava ser lançado naquele momento para poder forçar a evolução das coisas. Então o Windows Vista foi a bola da vez, né? Mas era um Windows muito inovador, com muita coisa interessante,
que foi perdurando depois, foi sendo retirado, enfim, mas muita coisa. Então é um Windows que até hoje ele é moderno. Ele é mais moderno do que o Windows 10 às vezes, em certos detalhes, né? Mas que naquele momento que ele foi lançado, o parque de informática padrão da época, o perfil do parque informático padrão da época não era capaz de rodá-lo. E isso forçou a que houvesse uma evolução, que as empresas atualizassem os seus equipamentos. E à medida que elas foram atualizando naturalmente dentro dos seus ciclos de atualização, obviamente que as máquinas novas que estavam chegando para substituir as máquinas antigas, elas já vinham capazes de rodar uns Windows mais modernos, né? Eram máquinas mais evoluídas, naturalmente. Então, galera, forçou, enfim. Mas o que atrapalha esse Windows 11 é basicamente essas exigências da Microsoft, que lá na frente isso será suprido com a medida em que as empresas, que o mundo corporativo, que é o que mais importa para esses desenvolvedores de software, não é o usuário doméstico. Para eles, o que pesa mais é o mundo corporativo. À medida que as empresas, instituições e entidades vão atualizando seu parque de informática, as máquinas que vão chegando serão capazes plenamente de rodar o Windows 11. E talvez ele possa já estar queimado por conta de que no momento em que ele foi lançado, foi colocado tanto implicador para que as pessoas pudessem usá-lo, que a menos que você faça o famoso jeitinho, para não dizer outra coisa, né, você não consegue utilizá-lo num computador que tecnicamente consegue rodá-lo com eficiência. Eu tenho 2 exemplos aqui de que o Windows 11 está rodando com eficiência em 2 equipamentos totalmente fora dos padrões exigidos para rodar esse sistema, que é o meu desktop com o meu i5 4590 e o meu notebook com o Intel Core i3 3110M. 8 GB no notebook, 16 GB de RAM no desktop, SSD no notebook, SSD mais HD mecânico no desktop, placa integrada no notebook, um Intel HD Graphics, placa dedicada no desktop, e está rodando satisfatoriamente bem em ambas as máquinas. Claro que no 3110M eu tenho uma certa limitação em relação ao 4590, que também tem as suas limitações por conta da tipificação do processador, quantidade de nanômetros dessas gerações, por toda a tecnologia empregada. Esse i5 4590 meu hoje, de 4ª geração, ele se equivale a um Core i3 de 12ª geração, que tem 4 núcleos e 4 threads. Então o meu i5 lá atrás se equivale a um i3 de 12ª. Né? O meu i3 3110M de 3ª geração do notebook se equivale a um processador Pentium de 12ª geração. Tem 2 núcleos e 4 threads. Tá? Então, olha a equivalência, né? Um i3 de 3ª geração se equivale a um Pentium de 12ª. Um i5 de 4ª se equivale a um i3 de 12ª. Né? Então, para você ver como é que as coisas são. Um i7 de 4ª geração, 4790, se equivaleria a um i5 de 12ª. E por aí vai. Mas é plenamente capaz de rodar o Windows 11. Mas o Windows 11 naturalmente não instala aqui sem o famoso jeitinho por conta do quê? Por conta dos requisitos exigidos. Então, o que eu quero dizer com isso? Quase 10 minutos de vídeo. Tem sentido que a Microsoft, eu sabia que a Microsoft estava liberando no começo a atualização para quem usava o Windows 7. Porém, a parcela de usuários do Windows 7 que sejam naturalmente elegíveis para uma atualização para o Windows 11 é pequena. Não tem relevância. Porque, veja bem, se você pegar um usuário de um processador de 10ª geração, não faz sentido que ele utilize o Windows 7. Não tem sentido.
Até porque, por exemplo, se você pega um computador, um notebook, né? Você pega um Dell de 10ª geração, por exemplo, um i3 de 10ª geração com uma placa gráfica, uma Intel Iris, né? Uma Iris lá da vida. Vou pegar aqui o notebook da minha mãe atual, o Samsung Book dela atual, um i5 de 11ª geração, né? Não tem sentido botar o Windows 7 numa máquina dessa. E essas gerações, a 10ª, né? Se não me engano, eu não sei se assim, o mínimo aceitável, né? O mínimo permitido de geração de processador para você poder instalar o Windows 11 é 8ª geração. Então não faz sentido você estar utilizando o Windows 7. Se o Windows 10 num computador de 8ª geração, ele vai funcionar muito bem, né? Eu citei aqui um notebook Dell de 10ª, citei aqui um Samsung Book de 11ª, porque nem driver para o Windows 7 vai ter. Então esse que é o ponto. Um computador de 8ª geração pode ser até que ainda ache alguma coisa para o Windows 7 por conta da idade do processador, mas não é tão antigo assim, né? E o que acontece? Para que você vai usar o Windows 7 se você pode utilizar o Windows 10 no i7 de 8ª geração, se você pode utilizar o Windows 10 perfeitamente no i5 ou no i3 de 8ª geração, que com 4 GB de RAM e um bom chipset gráfico SSD vai rodar perfeitamente. Então não tem sentido. Não tem sentido você manter um sistema operacional que não tem mais suporte do fabricante, que já teve seu suporte encerrado. Então é muito mais vantagem para você atualizar do Windows 7 para o Windows 10. E você vai usar de forma tranquila. Então não tem muito sentido a Microsoft manter uma atualização de Windows 7 para o Windows 11, sendo que pouquíssimas pessoas hoje em dia ao redor do mundo vai estar utilizando o Windows 7 num computador plenamente compatível. E se a pessoa ela está utilizando um computador que não é compatível com o Windows 11, ela vai ter que usar o famoso jeitinho para poder instalar ele. Então não tem sentido que ela use o Windows 10. O Windows 10 funciona tão bem quanto. A minha esposa tem um computador compatível. O computador dela é o melhor desktop que nós temos aqui. É memória DDR4, é processador da linha Ryzen de 2020. Então é um equipamento, tá, que tem total condição de rodar o Windows 11. Ele é elegível para o Windows 11. Eu rodei o Windows 11 nele. Mas ele veio com Linux se eu pus o Windows 10. Lá está o Windows 10. Não tem porquê, não tem necessidade de eu instalar o Windows 11 lá, sendo que lá está funcionando perfeitamente com o Windows 10. Roda tudo, ela edita vídeo, usa Camtasia, faz edição de áudio, faz as lives, faz tudo com aquela máquina, sem problema nenhum. Utilizando o Windows 10 22H2 devidamente legalizado, com serial tal, bonitinho. Então não tem sentido eu pensar que uma máquina daquela, por exemplo, eu vou botar o Windows 7 para quê? Né? O meu notebook de 3ª geração, ele veio com o Windows 8, 8.1. Não tem sentido eu botar o Windows 7 numa máquina dessa, eu estar usando o Windows 7 numa máquina dessa. Não tem lógica. Se ela funciona muito bem o Windows 10 ou o Windows 11, como está funcionando, né? Claro, lembrando, sempre vou lembrar, fazendo aquele jeitinho. O meu Core i5 de 4ª geração, não tem sentido eu usar o Windows 7 nele. Porque o Windows 10, com essa configuração 16 GB, placa de vídeo dedicada, SSD, HD, roda muito bem. O Windows 11 está rodando, entre aspas, mais ou menos, por conta da placa de vídeo AMD, que tem apresentado uma certa anomalia, que eu já falei várias vezes no canal. Então não tem sentido. Então não tem por que a desenvolvedora ficar mantendo atualização gratuita para quem usa o Windows 7. Porque a maioria dos usuários do Windows 7 hoje, se estão usando o Windows 7 ainda, uma minoria por saudosismo, porque gosta mesmo e não se importa
em ficar usando só Firefox como navegador, porque é um dos poucos que ainda mantém suporte de uma versão, que é a ESR, para o Windows 7 e para o Windows 8.x, né, 8.1. É essa minoria que usa por saudosismo, porque gosta mesmo, e outros que usam porque tem equipamentos que não dá para rodar o Windows 10. Se a máquina não roda o Windows 10, vai rodar o Windows 11, que jeito? Se a máquina não consegue rodar o Windows 10, por exemplo, o notebook que eu tinha, o Toshiba Satellite Turion 64X2, eu experimentei o Windows 11 nele, a versão Tiny, a versão normal, né, usando um SSD. Usei o Windows 10 nele um tempo. Fica usável, mas longe de ser bom. Longe. O Windows 7 nele foi o sistema que melhor se adequou. Então, deixei com o Windows 7. Foi o que melhor se adequou. Foi o Windows 7, porque essa máquina veio com o Windows Vista. E mesmo estando com 4 GB de RAM e SSD, o sistema que melhor se enquadrou, no geral, por conta do hardware gráfico a 2.400 da Radeon, né? Por conta do tipo de processador, nanômetros, tecnologia empregada, o sistema que melhor funcionou em se tratando de Windows naquele notebook foi o Windows 7. Aí tudo bem. Aí seria muita loucura. O Windows 10 ainda ficou mais ou menos, né? Dava para engolir, porque está com SSD, mas longe de ficar bom. O Windows 8.1 ficou melhor entre o 7 e o 10, né? Entre os sistemas mais atualizados, né, digamos assim, o 8.1 ficou muito bom lá, né, também. Mas ficou, enfim. Então assim não faz sentido. Então é normal que a Microsoft ela encerre esse ciclo de atualização, porque praticamente quem usa o Windows 7 hoje é porque não tem opção. Não tem opção. Se bem que uma máquina que seja plenamente capaz de rodar o Windows 7, se tiver com 4 GB de RAM ou mais, e você colocar um SSD nela, você consegue rodar o Windows 10 de forma até satisfatória, tá? Você consegue rodar o Windows 10. Então não tem sentido. O Windows 11 não vai rodar com a mesma eficiência, a menos que você tenha uma GPU, né, uma placa de vídeo dedicada, você tenha um bom hardware ali. Fora isso, não vai rodar com a mesma eficiência. Então não tem sentido você fazer jeitinho, gambiarra, ou sei que lá que vocês queiram denominar, para você poder instalar o Windows 11 no computador que roda male-male o Windows 10, que roda melhor o Windows 7. Então não tem sentido se atualizar. Não vai atualizar, seu equipamento não é compatível. Agora, você pegar um equipamento totalmente compatível com o Windows 11 e rodar o Windows 7, também não tem menor sentido. A menos que seja pelo que eu já falei. Você gosta tanto, é muito saudosista, como o Windows Vista. Eu estava usando o Windows Vista no Toshiba durante um bom tempo. Um projeto novo aí chamado Kernel Extended. Tem um inscrito aqui do canal, o Kaique, não sei se ele vai ver esse tipo de vídeo, que ele usa o Windows Vista. Ele comprou um Lenovo lá, um Lenovo Yoga, acho que é um Yoga. Se você assistir esse vídeo, você comenta aí se eu acertei, o Kaique. Ele roda o Windows, tá rodando o Windows Vista. Ele gosta. E realmente eu também gosto. Eu só não estou rodando o Windows Vista no meu i3 de terceira geração porque não tem driver. Eu só não estou rodando o Windows Vista com o projeto do Kernel Extended no meu i5 de quarta geração porque não tem driver. É máquina muito moderna para esse sistema. A minha X550 não tem driver para o Windows Vista. Mas aí é uma questão de gosto pessoal. Aquele sistema é muito, muito bom. Só que foi um sistema que alguém precisava ser lançado naquele momento para forçar que houvesse uma evolução do parque de informática no mundo. E ele foi a bola da vez. Ele foi a bola da vez. Mas é um sistema que nas condições certas, no hardware certo, na configuração adequada, que é o mínimo para se rodar o Windows 10 com eficiência, ele roda perfeitamente.
perfeitamente. No meu Turion 64X2, que originalmente veio com ele, no Turion que eu tinha, ele roda perfeitamente. Instala tudo, configura tudo, funciona tudo com kernel extender. É o sistema perfeito para a máquina, porque é uma máquina que foi melhorada e que teve os requisitos ideais para rodar o Windows Vista: SSD, 4 GB de RAM e um processador de 2 núcleos físicos e 2 threads, mais que o ideal para rodar a versão Home Premium. Perfeita, de forma perfeita, sem engasgo, sem lag, sem nada, rodando mais fluido do que o Windows 10 na mesma configuração. Então, assim, não faz sentido, e tem razão de ser isso. Não é, a Microsoft não faz essas coisas, né, de encerrar a liberação de upgrade de versão do sistema do sistema atual dela para sistemas mais antigos, porque é o fim do sistema atual, porque o sistema... Tudo bem, o Windows 11 é cheio de problema, eu sei disso. É cheio de detalhes que desfavorecem ele, eu sei disso. Limitadores, exigências, etc. Mas não é porque é o fim dele, não é porque está vindo novo Windows, não. É porque não faz sentido ficar liberando. Não faz sentido. Mas eu afirmo e reafirmo: se você tem um serial original do Windows 7, você ativa o Windows 11 ou Windows 10, você atualiza para ele e fica devidamente ativado. Tá bom? Então você ativa, você atualiza para o Windows 10, fica devidamente ativado, e você também consegue ativar o Windows 11. Serial do Windows 7, do Windows 8.1, como o caso do meu Samsung Book Core i3 3110M, que tem um serial para o Windows 8.1, o qual eu utilizei para ativar a versão do Windows que lá está. Porque a versão do Windows 8.1 que estava neste notebook originalmente, que veio da Samsung desse jeito, ela é uma versão compatível com o Windows 11 que eu instalei lá. Ativei. Show! Tá perfeito. Windows legalizado. Eu aproveitei um serial ao qual já tinha, que foi pago por ele, por isso, quando foi comprado esse notebook, e estou utilizando no meu sistema atual. Agora não tem sentido fazer atualização, porque não vai fazer. Quem está usando o Windows 7 hoje não vai estar usando o Windows 7 hoje numa máquina de 12ª geração. Não faz sentido. Vocês estão entendendo? Não faz o menor sentido, né? Então tem fundamento. Não é porque é fim de nada, não. Tudo bem que o Windows 11 vai mal, porque por conta dos limitadores, dos requisitos impostos pela própria Microsoft, tá? Porque ela poderia tranquilamente fazer igual ela fez com o Windows 10. Ficar enchendo o saco de todo mundo, mandando pop-up, dizendo: olha, atualiza seu Windows, você tem direito a um serial, olha, o seu serial, atualiza, aproveita, é de graça, estou te dando um sistema que custa R$1.000, eu estou te dando de graça. Olha, Microsoft dando coisa de graça para os outros. Ela fez isso com o Windows 10 durante muito tempo. E mesmo depois dessa campanha, ainda assim, internamente, sem nenhuma divulgação oficial, depois, por muitos anos era possível você atualizar do Windows 8.1 para o Windows 10 e manter o serial. Beleza. Você pegava de graça. Tranquilo. Tá tranquilo. Você não precisava comprar um serial de Windows 10. E acho que ainda hoje até é possível. Se brincar ainda hoje, comentem aí. É possível fazer isso. Então, assim, é questão de se pensar, né? É questão de se pensar. Se está vindo um novo Windows aí ou não, normal. A Microsoft tem disso. Mesmo que ela tenha dito no passado que não ia lançar mais um novo Windows, ia continuar atualizando o Windows que ela estava fazendo. E depois, lá na frente, lá na versão 22H1 ou 22H2, né? Lá no ano 2022, ela pega e desmente tudo e lança um sistema de fato, como um novo sistema, né? Lá em 2021, melhor dizendo, vou nem dizer em 2022, 2021, que foi quando ela lançou de fato o Windows 11, né?
em junho de 2021, 24 de junho, se não me engano. Foi numa quinta-feira. Cabeça boa, hein? Então, galera, é normal que isso aconteça. Agora, isso daí é natural. Não tem sentido. Entendeu? Não tem sentido. Ninguém que tem uma máquina hoje plenamente capaz de rodar o Windows 10 vai rodar o Windows 7. Né? A menos que seja por opção própria, igual quem está usando o Windows Vista com kernel extended. Se tem uma máquina que dá para rodar o Windows Vista com kernel extended, a pessoa vai usar. O Kaique gosta. Funciona bem, resolve. Ele edita os vídeos dele, faz tudo, normal, como qualquer Windows. Show! Eu não tenho hardware para isso mais. Então, fora isso, não tem sentido. Não tem sentido eu usar o Windows 7 nesses meus equipamentos aqui. Não faz sentido nenhum. Pessoal, apareceu um negócio ali, eu tive que fazer um corte. É isso aí, curte, comenta, compartilha, valeu, falou e fui.